Salve, rapaziada, o Corinthians jogou ontem, não jogou hoje, mas a gente tem um motivo para comemorar ainda mais especial do que uma vitória no Brasileirão, uma vitória na Copa do Brasil, uma vitória na Libertadores. André Sanches foi expulso do quadro associativo do Corinthians, ou seja, André Sanches foi expulso do Corinthians, não faz mais parte do Parque São Jorge, ele não vai mais pisar lá, não veremos mais a cara desse canalha. Posso falar, né? Posso falar sem tomar processo. A gente conseguiu expulsar um dos maiores cânceres desse clube, um dos caras que ajudou a sucatear o Corinthians, a deixar o Corinthians na situação que está hoje, na situação deplorável que se encontra o Corinthians. A gente conseguiu expulsar Andrés Navarro Sanches. Que notícia boa! Eu, como torcedor do Corinthians e como criador de conteúdo, eu não podia deixar essa notícia passar. Eu não podia deixar de não falar sobre. Me vejo uma obrigação como torcedor, como criador de conteúdo, enfim. Mas em primeiro lugar, como torcedor do Corinthians, em falar sobre, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre. É uma notícia muito boa. É uma notícia extremamente boa, né? Pra você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o que está acontecendo, bem difícil, né? Se você é torcedor do Corinthians, acho que você tem noção de quem é André Sanches, tem noção do porquê ele foi expulso, mas caso você esteja morando numa caverna há pouco mais de um ano, caso você esteja morando em Marte e aí não funcione sinal de internet, o contexto é que há pouco mais de um ano surgiram denúncias, principalmente do perfil do Pastor Mala lá do Twitter, que mostrava os extratos do cartão corporativo do Corinthians, na época que o André Sanches era presidente do Corinthians, onde ele gastou com coisas não relacionadas ao Corinthians. Ele usou o cartão corporativo para uso pessoal. Ele comprou coisas para ele. Inclusive, o cara comprou até remédio para disfunção erétil. Ou seja, além de ser ladrão, o cara é broxa. Ele foi comprovado que ele gastou com o dinheiro do clube para coisas de cunho pessoal. E graças a isso ele foi denunciado e hoje foi votada a expulsão dele do quadro associativo do Corinthians e hoje ele foi expulso do Corinthians. Resta para André Sanches esperar também, né, o julgamento do caso, se ele vai ser culpado, vai ter que cumprir pena, vai ser preso, vai usar tornozeleira, enfim. Desejo tudo de ruim pro cara que fudeu com o meu clube do coração, né? Obviamente que a saída do André Sanches não é o que vai salvar o Corinthians de fato. É um bom começo, mas não é porque o André Sanches não faz mais parte do quadro de sócios do Corinthians que amanhã o Parque São Jorge vai estar tudo bem, o Corinthians vai estar com a dívida zerada, vamos ter um time saudável financeiramente. Não, mas é um ótimo começo. A partir do momento que a gente expulsa o maior câncer do clube, a partir do momento que a gente se livra do cara que podia ser seu Al Capone, né, do Corinthians, o chefão do Corinthians, a gente consegue agora expulsar os outros ratos desse clube. Agora que a gente acabou com o chefão do jogo, os outros boss não vão ser problema nenhum. Agora, esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo e o passo mais difícil, né? Que a gente expulsou o André Sanches. A gente conseguiu expulsar o André Sanches, que é um cara forte de bastidor lá no Parque São Jorge. Ou seja, se conseguimos, se a força da torcida conseguiu expulsar o André Sanches, agora a gente precisa expulsar os outros ratos, né, que tem nesse time do Corinthians. Não é porque a gente conseguiu eliminar um que o foco acabou. Não, a gente tem que ir no foco e tirar todas as pragas que ainda existem nessa casa chamada Parque São Jorge. E semana que vem vai ser votada, segundo a informação do Raul Moura, vai ser votada a expulsão do Augusto Melo. Pois agora é a gente ir um por um. Votamos na expulsão do André Sanches, agora é o Augusto Melo, depois do Iro Monteiro Alves. E aos poucos vamos limpando o clube, vamos deixar o clube sem essa gente que é o mal do Corinthians, essa gente que fodeu o Corinthians, essa gente que acabou com o clube que a gente tanto ama. Se não fosse a torcida do Corinthians hoje, eu não sei o que seria do Corinthians, eu não sei como estaria o Corinthians se não fosse essa torcida. Graças à torcida do Corinthians, esse clube não está pior do que ele deveria estar, né? Se não fosse a força da nossa torcida, eu tenho certeza que o nosso clube estaria pior. Eu tenho toda a certeza do mundo. E mesmo o André Sanches sendo a pessoa que ele é, tendo feito as coisas que ele fez, tendo acabado com o clube, né, ainda teve 49 sócios que votaram contra a não expulsão dele. Pois é. E em breve a gente vai saber quem foram os 49 sócios 49 conselheiros, né, no caso. Em breve a gente vai saber os nomes dos 49 conselheiros, pois a votação hoje foi aberta. Tinha até gente com medo da votação ser aberta, tinha gente que estava querendo que fosse votação fechada, né? Não tivesse divulgado os nomes de quem votou em quê.
não fosse divulgado em quem cada um votou. Tanto que o Mário Gobi, pelo que eu vi, o Mário Gobi estava querendo que a votação fosse privada, mas foi negado esse pedido do Mário Gobi. E outro que está fazendo hora extra no Corinthians é o senhor Mário Gobi. Outro que está fazendo hora extra no Corinthians é o Mário Gobi, é Roberto de Andrade. É todo mundo dos vitalícios, basicamente. Mas ainda bem que a votação foi aberta, a gente vai ter acesso aos 49 conselheiros que votaram para não expulsar o Andrés. Isso é bom. Digo isso nem para questão de violência, tá? Vamos com calma. É bom a gente ter ciência de quem votou para não expulsar o Andrés, pra gente poder fiscalizar, ficar de olho em quem tá com nós e quem tá com os caras, né? A gente vai saber quem quer o bem do Corinthians e quem não quer. Então, é isso. Graças a Deus a gente conseguiu tirar o Andrés Sanches do Corinthians, conseguimos livrar o Corinthians de um câncer enorme. Eu não tô exagerando, né? Eu creio que se você sabe o básico sobre bastidores do Corinthians, se você acompanha há bastante tempo, você sabe o mal que o Andrés Sanches fez pro Corinthians na segunda passagem dele. Ele pega o Corinthians ele assume o Corinthians, acho que por volta de 2018, com em torno de 400 milhões de dívida. E quando ele devolve, né, quando ele sai do posto pro Duílio assumir, o clube já estava com quase 1 bilhão já, né, de reais em dívida. Isso não livra o Duílio da culpa, né? O Duílio também fez merda durante o mandato dele. Infelizmente a gente vem de gestões merdas, né? Andrés Sanches, Duílio, o Augusto, agora o Osmar Stabile, eu não sei como tá, mas as contas dele apresentaram déficit, se eu não estou enganado, né? As contas de 2025 foram apresentadas com déficit e aprovaram as contas, né? Misteriosamente o Corinthians apresenta contas com déficit todo ano e aprovam, né? Misteriosamente. Mas enfim, um passo de cada vez. Eliminamos o Andrés Sanches, agora falta Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, comenta aí o que você acha sobre a expulsão do Andrés Sanches, comemore, pois hoje é um dia de comemorar. Segunda-feira eu nem ia beber, mas hoje pede. É nóis, e amanhã provavelmente tem vídeo falando do sorteio da Copa do Brasil. Até mais.